Tequinha, muita coisa vai mudar no patch 2.0 de Diablo 4, incluindo uma das minhas favoritas, as dificuldades do jogo. Vamos conferir como que vai ficar a sua gameplay em Diablo 4 depois do break. E aí galera, Radomancer na área, aquele que vive a vida no suplício, e dessa vez eu tô aqui para te falar tudo sobre as novas opções de dificuldade em Diablo 4 que vão chegar agora com Vessel of Hatred no dia 8 de outubro. Antes da gente começar, vamos entender o porquê que precisou alterar toda a filosofia da dificuldade. Porque o que acontece hoje, gente? Hoje a gente tem dificuldades mortas. Então, a equipe de desenvolvimento de Diablo 4 olhou para o jogo como um todo e resolveu mexer em praticamente tudo, com novas filosofias de dificuldade. O ideal agora é que todo nível importa e todo o conteúdo seja viável, contanto que você se divirta fazendo ele. E eles também querem, com isso, trazer uma consistência de dificuldade em todos os eventos que a gente faz. Como masmorras, fossos, chefes. Vamos dar alguns exemplos de como é hoje. Por exemplo, o Fosso 50 é muito diferente de uma masmorra do Pesadelo 50. Apesar dos dois terem 50 no nome, a nível de dificuldade de ambos é absurdamente diferente. Assim como as hordas do nível 8 são incrivelmente mais difíceis do que uma masmorra do Pesadelo de nível 8. Um outro exemplo é a dificuldade perdida, a chamada de Pesadelo. Todo o conteúdo feito na dificuldade 3 hoje, a dificuldade Pesadelo, é perdido em questão de horas. E eu tô sendo muito simpático quando eu falei horas, porque a maioria dos jogadores cracudos ficam em questão de minutos nessa dificuldade. E com isso, tudo que você consegue nessa dificuldade vira lixo muito rápido. Uma outra atividade que eu gosto muito de fazer, mas que completamente não tem sentido nenhum, são os sussurros da Árvore dos Lamentos, já que a partir de certo ponto ela não dá recompensa boa o suficiente para a gente continuar fazendo isso. Monstros têm nível, e o que os deixa ou muito fracos ou muito fortes. Monstros do nível 60, por exemplo, sempre representam a dificuldade Pesadelo, e dependendo do seu nível, é algo trivial, ou pior, tem um loot completamente irrelevante, como a gente citou agora há pouco. Já os chefes têm um salto muito grande na dificuldade. Por exemplo, os chefes como o Varshan ou o Grigor, que começam no 70, 80, e o próximo tier deles é 200. Não tem um meio termo ali, é de 100 para 200, não tem essa granularidade. Então, ou você tem uma build OP, ou você não serve para nada. Já no update 2.0, todo o conteúdo agora deve ser útil de alguma forma. Monstros não têm mais nível e agora são ajustados de acordo com a dificuldade que você se encontra. Usando os sussurros como exemplo novamente, eles sempre vão dar XP e materiais de acordo com o seu nível de dificuldade selecionado. Por exemplo, no Suplício 1, que é onde a gente começa o nosso endgame, você pode obter os melhores itens ancestrais fazendo qualquer conteúdo no jogo. Masmorras, sussurros e até mesmo sidequests. Já o Fosso é agora o guardião das dificuldades. Anteriormente o Fosso era onde a gente ia para testar nossa build, agora o Fosso continua sendo isso, mas é a partir daqui que a gente libera os novos níveis de dificuldade do endgame. Mas antes de chegar lá, vamos falar sobre os nossos novos limites de nível, porque também mudou muita coisa. O limite de nível agora virou 60. Isso reduz em 40 níveis do que a gente já tinha? Quase. Porque agora a gente tem mais pontos de habilidade para gastar, já que os 60 níveis que a gente tem são 60 pontos de habilidade. Mas para a gente maximizar o nosso personagem, a gente vai passar pelas 4 dificuldades padrão e as 4 dificuldades de endgame. Começando com as dificuldades padrão aqui. São 4 novas, ou melhor, 3 novas, porque normal continua normal. Normal e difícil, que agora são desbloqueadas no primeiro nível, onde a gente já sabe, no normal é aquele modo casual, onde a gente pode jogar no nosso ritmo de boa, tudo tranquilo. Difícil deve ser um pouco mais desafiador do que é o veterano atualmente. Expert, que é a nossa terceira dificuldade, ela é desbloqueada depois de que a gente conseguir concluir o prólogo do Diablo 4. Isso é algo para os novos personagens que devem pular a campanha do Diablo. Já Penitente é liberado apenas no nível 50. E de acordo com os devs, é uma dificuldade que é como se fosse a veterano hoje em dia, com 45 níveis de monstro aplicado. Imagina que você pegou a Mente Presa Profanante no nível 2 e aplicou 3 delas e meia. E por que libera só no 50? Porque cada nível a partir do 50 dá um grande salto de poder. Imagina não como se fosse um nível de 50 ao 60, mas praticamente como se fosse do 100 ao 110. As dificuldades de suplício
assim como as normais, são divididas em 4, que vão do suplício 1, suplício 2, suplício 3 até o suplício 4. Mas ao contrário das dificuldades padrão, elas precisam ser desbloqueadas no fosso. O primeiro suplício é liberado depois que você concluir um fosso de nível 20. Por que 20, você vai me falar? Porque os primeiros níveis correspondem aos níveis normais. 5 por nível. Por exemplo, o nível normal é de 1 a 5 do fosso. O nível difícil é do 6 ao 10. E por aí vai. Se você já estava farmando o nível penitente, você pode tentar subir diretamente no nível 20, porque muito provavelmente vai dar bom para você. Já o suplício 2 é liberado apenas no nível 35, suplício 3 no nível 50 e finalmente o suplício 4 no nível de fosso 65. Cada uma dessas dificuldades acrescenta uma maldição ao seu personagem, muito mais parecido como era em Diablo 2 do que é em Diablo 4, onde a gente vai ter penalidades agressivas de armadura e resistência a todos os elementos. Mas aí você me pergunta, poxa, Rado, mas pra que eu vou subir a dificuldade? E a resposta é simples, mais XP, mais materiais e principalmente mais chances de drop. Mas para os masoquistas de plantão a gente também tem inimigos mais desafiadores, isso daqui é uma das coisas que eu achei mais legais dessa nova fase de Diablo 4. Nas dificuldades suplício e acima, a IA dos inimigos vai mudar. Os combates vão se tornar mais intensos, porque eles têm uma medida chamada intensidade da IA. E quanto mais alta essa intensidade, menor o cooldown entre os ataques dos inimigos. Eles vão começar a acertar aqueles predicts mais milagrosos e até mesmo novas habilidades que não existiam antes podem ser vistas nessas novas dificuldades. Se o masoquismo não te atrai, fique sabendo que no suplício 1 começam a cair os novos itens ancestrais. E esses itens são muito superiores aos que a gente tem normalmente. Enquanto os itens normais chegam no máximo no poder de 750, no nível 60, os ancestrais sempre caem com 800 de poder. Além de sempre contar com um afixo superior garantido. E apenas itens ancestrais podem conter afixos superiores. Nada de GA nos itens normais agora, gente. Mas e para quem joga no Reino Eterno? Para você que joga Diablo 4 no Reino Eterno, todos os seus itens vão ter o seu poder rebaixado para 540. Sim, todos os seus itens que eram 925 agora vão ser 540 no máximo. Em compensação, todos os seus afixos serão maximizados. Pelo menos isso, né? Já o nível do seu personagem vai ser reduzido para 50 e você vai ter que subir os 10 níveis da expansão a partir do dia 8 de outubro. Já os seus pontos de excelência vão continuar com você, mas provavelmente vamos ter que trocar os quadros e subir os níveis de glifo, porque agora a gente tem muito mais níveis de glifo. Já as mudanças no endgame começam no T1, onde tudo pode cair, incluindo os itens míticos, que só podem cair agora a partir do nível suplício 1. Já o fosso ainda continua sendo o local onde a gente vai testar as nossas melhores builds para ver quem chega mais alto. Só que o limite agora do fosso é 100, em teoria. As hordas também continuam, porque na temporada 5 foi um sucesso absoluto, mas elas vão mudar de acordo com os desenvolvedores. A gente não sabe ainda exatamente como que elas vão funcionar, mas a gente sabe que vai ter uma mudada, principalmente nos níveis de dificuldade ali. Já os chefes atormentados agora escalam em dificuldade e não dão aquele salto do 100 para 200 que a gente estava falando agora há pouco. Eles vão escalar para cada nível de suplício que você tiver e vão custar sempre a mesma quantidade de entradas. Você gostou das novas mudanças ou preferia que só colocassem um nível 5 de dificuldade em Diablo 4 do jeito que está hoje? Eu vou falar, eu gostei bastante, mas comenta aí embaixo. E se quiser ver mais de Diablo 4, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui.